Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez está entrando no ar Pastor Abraão para transmitir a vocês uma palavra de conforto, de alegria para o coração de todos vocês que estão me assistindo em nome de Jesus. Está na hora da colheita. Esta é a palavra de hoje. Está na hora da colheita. A qualquer momento, Jesus Cristo vai voltar. A qualquer momento, a trombeta de Deus vai soar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Então se preparem, porque haverá uma mudança. Jesus vai mudar a situação. Glória a Deus. Há momento de orar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Está na hora da colheita. Jesus, Ele não nos abandonou. Ele está vindo nos buscar. Ele está vindo para nos levar para a glória. Nós precisamos crer que Ele é um Deus capaz de nos abençoar. O arrebatamento da igreja se aproxima. Ele olhou as multidões. Ele viu as multidões pelos montes. Ele viu as multidões caminhando pelas montanhas solitárias, sem direção, sem saber aonde ir. Jesus olhou para a multidão. Elas estavam nas montanhas e nos montes como ovelha que não tem pastor, buscando algum lugar para ir, buscando algum refúgio para se esconder. E naquele momento ali, Jesus Cristo olhou e o coração dele quebrou dentro do peito. Ele chorou dentro dele, porque ele estava vendo a tristeza daquele povo. Então ele olhou e ele disse: Sela Teixeira, a hora da colheita está chegando. Está chegando a hora. Ele não nos abandonou. Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Porque Ele é um grande Deus. Ele é um grande Deus. Então, nesta tarde, eu quero falar sobre esse tema tão lindo, tão maravilhoso. Glória a Deus. Está na hora da colheita. Vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e cansadas como ovelhas que não têm pastor. Então ele olhou para seus discípulos e disse a eles: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Está na hora da colheita. Jesus aqui faz uma declaração: os campos estão maduros. Oh, Luiz Carlos, Célia Teixeira, pastor que está me assistindo, Wanderson, os campos estão maduros e a colheita é abundante. Está na hora de começar a colheita. Não se desespere. O momento da sua paz está chegando. O momento do seu resgate está chegando. O momento da sua mudança está chegando. Glória a Deus. Meu Deus está chegando. Ele está vindo. Ele vem. Ele está vindo. O texto sagrado é lindo quando ele diz que olhando ele para os montes, ele olha aquele povo caminhando sem direção. Paz do Senhor, meu querido irmão Luiz Carlos. É a hora da colheita. E a hora da colheita é abundante. E eu quero dizer para vocês que naquele momento, a grande e última colheita espiritual começou. Ela começou dentro dos judeus. Ela começou entre os gentios da geração de Jesus. Eu sou da geração de Jesus. Você é da direção de Jesus. O coração dele se quebrou quando ele viu aquele povo sofrido. Ele está colhendo os seus. Ela vai durar até a volta de Cristo. O que Jesus viu ali, naquele tempo, que o levou a dizer: a colheita está pronta. A colheita está pronta. Está na hora de colher. Jesus viu o despertamento em Israel. Israel é o relógio de Deus. Estava vendo o avivamento nas sinagogas. Os sacerdotes estavam voltando-se para Deus. Os escribas e fariseus estavam se voltando para Deus. Não. Ele viu. Ele olhou. E quando ele viu aquela grande multidão, elas estavam caminhando para um canto, caminhando para outro canto, procurando um pastor, procurando um guia. Esta geração está sofrendo. Os sacerdotes estavam longe de Deus. Os escribas e os fariseus estavam ali, mas eles estavam afastados de Deus. E agora Jesus disse: a colheita está madura.
Meu Deus, irmãos Zé Marcos, os evangelhos não revelam tantas evidências de um mover do Espírito Santo de Deus. Precisamos do mover de Deus nesta geração. Você olha para o mundo caminha para a destruição. Jesus estava sendo zombado ali na sinagoga pelos líderes. Ele estava ali naquele momento sendo ridicularizado pelos líderes daquela época. Eles estavam ridicularizando e rejeitando, questionando a sua integridade, a sua divindade. Uma multidão chegou perto dele e tentou jogá-lo de cima do penhasco. E o próprio Jesus repreendeu essa cidade dizendo: se arrependam, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de Tiro de Sidom, ai de ti Cafarnaum. E agora ele olha para a multidão subindo a montanha, como ovelhas que não têm pastor. E ele diz: está pronto para colher, está pronto para colher. As multidões estão confusas, estão em desespero. Você olha, Zé Marcos, para as pessoas, elas estão chorando, elas estão aflitas, elas estão abatidas, elas estão sem ter aonde ir, elas estão com medo, elas estão com ansiedade. Jesus olhou para aquele povo ali no monte disperso. Ele olhou para aquela grande multidão, uma sociedade cheia de medo, cheia de opressão e depressão. As pessoas corriam de um canto para o outro canto. Era como o rebanho disperso, procurando ajuda. Maria Rodrigues procurando ajuda. Quanta gente está procurando ajuda? Quanta gente está procurando um refúgio, um abrigo. Um abrigo. As pessoas estão sofrendo. Ele olhou e viu, elas corriam de um lado para o outro. Era um rebanho disperso. É o que você está vendo hoje também. Nesse tempo de aflição, foi que Cristo então, ele declara: os campos estão maduros, a colheita é farta, mas eu preciso de trabalhador. Deus precisa de você, Abel. Ele precisa de você, Maria, Inês, para levar a palavra. Zé Marcos, ele precisa da tua força e energia de um jovem destemido para levar a palavra. Jesus estava dizendo: a ceifa já está madura. Olhamos para os campos e vemos que os campos estão brancos, pronto para serem colhidos. Estou aqui para te dizer nesta noite: aguente mais um pouco, ore mais um pouco, chore mais um pouco, clame mais um pouco, espere mais um pouco. As nações estão se arrependendo,
Deus vai trazer um grande mover em nossa sociedade. A igreja está se organizando, despertando. As pessoas estão famintas por avivamento. Precisamos buscar a Cristo de novo. Precisamos dar o grito de santidade nessa geração. Eu preciso dar um grito de santidade nesta geração. Grita santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Jesus foi tocado pela incredulidade. Jesus foi tocado pelo abandono. Jesus foi tocado pela triste situação daquele povo nos montes, que via por todo lado. Todo lugar que Jesus olhava, ele via homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, abatidos pela agonia. E ele chora. Precisamos de líderes que choram. Precisamos de líderes que choram pelas almas. Pastor, o pastor Dimer Suega falou que ele sonha com almas. Ele sonha com almas indo para o inferno. E ele não pode fazer nada. Pessoas abatidas pela agonia. Hoje eu vi o Sérgio Souza dizendo em uma das suas postagens: eu estou me sentindo fraco quando eu faço a minha quimioterapia. Quando eu li aquele texto, eu chorei. Eu chorei. Eu disse: ó Deus, cura o Sérgio. Eu não abro mão do seu milagre. Compartilha, meus irmãos. Compartilha, meus irmãos. A olhar sobre Jerusalém, ele chora. Chore por Jerusalém. Suas lágrimas foram pela dureza, pela cegueira espiritual que ele viu lá. Ali em Jerusalém estava o povo a caminho do juízo, da condenação eterna. Não havia paz para aquela cidade. Ali havia somente temor e depressão. E ele profetizou em uma dessas cenas: sua casa será desolada. Sua
aquela casa será desolada. Ó Deus, não permita que a casa da ironice, que a casa do Zé Marcos, que a casa do Sérgio seja desolada. Jesus está aqui dizendo que nos últimos dias começaria a sua sessão e acabaria somente quando ele voltasse. Estamos muito perto disso agora. Jesus está voltando para nos levar, para nos abraçar, para nos beijar e nos dar vida eterna. Ele voltará por causa do seu amor. Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele então pergunta a eles. Quais os sinais que nós temos que seguir da sua volta? Queremos saber a situação das coisas, Senhor. Como serão os últimos dias? Jesus então diz a eles: fome. Muita gente vai morrer de fome. Quantas pessoas hoje à noite, ao dormir, não vai ter a janta para comer? Quantos, quando chegar a noite, não vão ter a coberta para se cobrir? Quantos à noite não vai ter um prato de comida para se alimentar? Fome! Jesus está voltando para o mundo faminto. Terremotos, a terra está tremendo, o chão está se abrindo, tremores em toda parte do mundo, no Japão, na Coreia, na Ásia, no Brasil, na Europa e nas ilhas do mar. A terra está sendo sacudida. Prepare, minha igreja, eu estou batendo as portas. E quando eu vier, eu vou exterminar o pecado, a doença e a dor. Terremotos, ilhas se partindo ao meio, navios grandes afundando, torres feitas de marfim, de pedra, de ferro e aço se rachando, se quebrando, despedaçando suas amarras e caindo como se fosse um monte de lixo. Tribulações que viria sobre o mundo. Igreja, desperta, porque eu estou voltando. Eu estou vindo. Compartilha, meus irmãos. Tribulações,
As pessoas caminham de um canto para o outro, elas não sabem para onde ir. As drogas que crescem e proliferam sobre as vidas, os vírus, as bactérias, as doenças e agora o coronavírus. O que nós vamos fazer, pastor Abraão? Olhem para o céu, levantem a cabeça para os céus. Veja o céu se abrindo, os anjos cantando, a trombeta soando. Em breve ele estará voltando. Deus manda dizer a você, Ângela Cabral, espere mais um pouco. Célia, espere mais um pouco. Nações divididas, nações brigando entre si. A América do Norte com a Coreia com a China com o Irã com a América do Norte, o Brasil com a Venezuela. Nações divididas. Falsos profetas dizendo eu sou o Cristo. Muitos virão em meu nome e dirão eu sou ele. Falsos cristos, falsos pregadores, falsos levitas, enganariam a muitos e levariam multidões a se apostatarem da fé. Então Deus está... Não se aposte da fé, eu sou o seu Deus. Os crentes seriam odiados por apenas mencionarem o nome de Cristo. O amor de muitos iria se esfriar. Desvios, gente saindo das igrejas, negando a palavra, o evangelho. Homens maus, corruptos, tempos trabalhosos, dias difíceis, evangelho falso sendo pregado, homens se vendendo, a mensagem apostoladas feita dentro de um seminário, a teologia tomando o lugar de Deus, o pobre sendo substituído pelo rico dentro da congregação. Haverá angústias. Você não viu nada ainda, Sérgio. Angústia. Livra-nos, Senhor, das angústias. O bramido do mar, o bramido das ondas, homem desmaiando de terror. As coisas que virão ao mundo,
os poderes do céu serão abalados. Jesus aqui está falando sobre o período de ansiedade, depressão, pressões em todo o tempo. Se apegue à cruz. Se apegue à cruz de Cristo. As suas profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. Esta geração está cheia de ansiedade, preocupações. 90% das pessoas vivem ansiosas pelo que vão vestir, pelo que vão comer. Multidões estão com medo. Desastres incríveis ocorrendo. Chuvas, terremotos, furacões, tsunamis que abalam o mundo todo. Desmoronamentos em geral pelo nosso país. Nações inteiras tremem de medo diante da ameaça do terrorismo. E a sincope cardíaca é o assassino no mundo tão grande anualmente. Falsas religiões, falsos profetas, falsos cristos estão desviando a muitos para o inferno. O que eu faço como pregador do Evangelho? Eu peço para você compartilhar. Milhões estão voltando para o islamismo. Nações e mais nações estão sendo infiltradas pelos muçulmanos. Todos nós estamos sendo abalados neste momento. As suas profecias estão se cumprindo agora mesmo diante de nossos olhos. A agitação. Eu ainda ouço as palavras de Jesus quando ele disse: os campos estão brancos, a colheita é abundante. Ele está dando uma palavra para a igreja. As pessoas estão prontas para ouvir. É a hora de crer para a colheita. Chegou o momento de você começar a colher. Colha. Está na hora de você colher o bem. Na hora de você colher a sua saúde. Na hora de você colher a sua cura, o seu milagre, a sua vitória. É isto que Jesus está falando. É hora de colher. É hora de colher. Cristo, Senhor da colheita. É hora de colher. É hora de colher. Jesus já está dizendo que a sua ceifa já está preparada. Que a sua vitória está a caminho. É isto que ele está dizendo aqui. Não importa. Está na hora de colher. Temos que acreditar. Nós já temos sofrido demais. Não importa o quanto esta geração se torne mais corrupta. Não importa o quanto Satanás parece se tornar poderoso. Deus, Jesus está nos dizendo:
Pare de se preocupar. Concentre-se nas coisas de Deus. Não concentre nas coisas ao seu redor. Levante os olhos. Chegou a hora de você ver que a colheita é chegada. Glória a Deus. Levante os olhos aí aonde você estiver e diga: a minha vitória é chegada. Tempos de calamidades, tempos de pressão. As pessoas estão sendo forçadas a enfrentar a eternidade, sofrimento, períodos difíceis amadurecem o povo para ouvir e receber o Evangelho. Deus está castigando esta nação para ela ouvir o Evangelho. Deus está mandando o juízo, Deus está mandando o sofrimento, Deus está mandando a luta, Deus está mandando a tribulação, para que as pessoas amadureçam e ouçam o Evangelho. E vendo ele as multidões, é o que o texto diz, porque estavam aflitas, aflição. Então ele se volta para seus discípulos e diz a eles: a seara na verdade é grande, meu Deus, a seara é grande, mas falta trabalhadores. Quando a nação de Israel saiu do Egito, carregando ouro e prata, Moisés olhou aquela incredulidade e ele disse: Deus guiou vocês. Célia Teixeira, Ângela Cabral, Luiz, Sérgio, foi Deus que guiou vocês. Foi Deus que aumentou os números e grandemente abençoou a gente. Foi Ele que nos deu campos verdejantes. Foi Ele que nos deu mel, manteiga, leite, ovelhas, óleo e frutas. Mas esta geração, quando recebeu de Deus a manteiga, o leite, o mel, os campos verdejantes, óleo, frutas, eles ficaram ricos e se rebelaram. Uma geração de rebelados contra Deus. A rocha da nossa salvação. A nação de Israel desprezou a rocha. Em Deuteronômio 32:15, Deus está dizendo: engordando-se o meu amado. Engordando-se o meu amado. Geração de gordos e obesos, geração que está comendo, bebendo, dormindo, espreguiçando os braços, mas que não fazem nada para o Evangelho. O meu amado deu coices, engordou-se e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Esta palavra é forte. Deus dizendo aos líderes: Israel foi rebaixado porque abandonou a fonte da salvação. Mas quando veio a tribulação, eles invocaram o Senhor. Não importa. Quando vier a tribulação, nós vamos invocá-lo. E Ele os livrou. Ele os livrou.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Ele vai livrar você também. Quando a tribulação vem, quando a dificuldade vem, é porque Ele está querendo nos levar ao seu encontro. Veja o testemunho de Davi. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade, de terror, cadeias infernais me cingiram. Então gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. O meu clamor penetrou os seus ouvidos. Faça o seu clamor hoje penetrar os ouvidos de Deus. Os seus comentários é clamor. Quando você comenta, você está dizendo a Deus, orando a Deus, falando a Deus. Gritei. Davi diz: eu gritei. Davi disse: eu gritei. Gritei por socorro ao meu Deus. Gritei por socorro ao meu Deus. E Ele ouviu a minha voz do seu templo, do seu santuário. Faça o teu clamor penetrar o coração de Deus, os ouvidos de Deus. Salmo 18, versículo 4 e 6. Angústias, perplexidade, sempre gerar o grito de socorro. Angústias, tristeza, dor, provoca grito de socorro. Deus quer ouvir o seu grito. Deus quer ouvir o seu grito. Oh Deus, eu quero gritar, mas eu não consigo. Deus quer ouvir o seu grito nesta noite. Grite. Deus quer ouvir o seu grito. Deus quer ouvir o seu grito. Deus quer ouvir o seu grito. Ele quer ouvir o seu grito. Se você não conseguir gritar, eu vou gritar por você, pastor Vencelaus. Oh, glória a Deus. Grite. Grite bem alto. Grite bem alto, irmã Rosângela Pinheiro. Grite bem alto, Ângela Cabral. Grite bem alto, pastor Vencelaus. Grite bem alto, Luiz Carlos. Grite bem alto. Grite bem alto. Jardir Godoy, grite bem alto. Gritos de socorro. Quando Pedro estava afundando na água naquele mar, Pedro gritou: socorro, Senhor!
Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. Esse tem sido o padrão ao longo dos séculos. Você se lembra quando as Torres Gêmeas de Nova York caíram? Elas caíram, Gianni Silva. Após a queda daquelas Torres Gêmeas em Nova York, as igrejas ficaram abarrotadas de gente. Depois que as Torres Gêmeas caíram ante o terrorismo, as pessoas começaram a correr para as igrejas e elas ficaram abarrotadas. Reuniões de orações foram promovidas no estádio Walker, em Nova York. Líderes do Congresso se reuniram em Capitólio, em Washington, orando e cantando: Deus salve a América. Um grito de socorro. América, América. As pessoas correram para dentro das igrejas. Compartilhe, irmãos. Deus está falando nesta noite. As pessoas foram para as igrejas. Nova York se esvaziava à noite. E todos foram para a igreja após o ataque das Torres Gêmeas. Os drogados voltaram. Os bêbados retornaram. As meretrizes foram às portas das igrejas. Todos queriam ouvir a palavra desse Deus tremendo. Eles gritaram. Eles gritaram. Eles gritaram. Eles gritaram. Eles gritaram e Deus quer que você grite também. Compartilhe, irmãos. Deus salve a América. Deus salve o Brasil. Deus salve São Paulo. Deus salve Minas Gerais. Deus salve Rio de Janeiro. Por uma temporada inteira, Deus foi o assunto da América. O medo e a pressão fizeram as pessoas encontrar a verdade. Isso resume a lei da colheita. A lei da colheita. Quanto mais negros os dias, mais branco é a colheita. Deus está trazendo as pessoas através do sofrimento. Através da sua dor, Ele traz as pessoas. Deixa eu compartilhar aqui, irmãos. Você não está compartilhando. Através da dor, através do sofrimento, Deus está trazendo as pessoas de volta. Aleluia. Através do sofrimento, Deus está dizendo às pessoas: vocês precisam gritar. Temos que gritar, amados. Temos que gritar.
temos que gritar. Você precisa gritar. Deus quer ouvir a sua voz. Eu já estou terminando. Quando a morte veio, a tribulação veio, eles chegaram a Deus. Anote esta frase na tua agenda. Quanto mais negros os dias, mais branca é a colheita. A Indonésia está pedindo socorro. Isto tem sido ao longo da história. Muitos países estão fechados para Cristo. Mas Deus está trazendo a China para os seus pés através do coronavírus. Ele manda a morte, a tragédia, a doença para trazer o povo para si. Os muçulmanos radicais na Indonésia proibiu que qualquer estranho entrasse no território. Mas Deus enviou tsunami e as portas foram abertas. Encheu de obreiros e homens de Deus ali naquele país para dar apoio. Tudo porque Deus viu campos que estavam prontos para a ceifa. Não adianta fechar as portas para Deus. Está próxima a colheita. Está próxima a colheita. A Rússia, por muitos anos, ela tentou fugir de Deus, achando que estavam livres de Deus. Mas vocês apenas nos ajudaram na colheita. Jesus hoje está vivo na Rússia. Milhões de russos têm chegado ao caminho de Deus. A China que está sendo atacada pelo coronavírus, ela também tentou proibir Deus, apenas para amadurecer uma colheita de crentes ali na China. E hoje Deus está trazendo a China de volta. Sofrimento nos aproxima do Senhor. Quando Moisés, ele chegou diante de Faraó, e ele disse: deixe meu povo ir. Foi porque Deus tinha anunciado o tempo da colheita. Tinha chegado a hora para Israel. É hora de libertar o povo do cativeiro. Amado, só tem 3 pessoas me assistindo. Vamos, nos ajuda aí. O povo precisa ouvir a palavra. E Faraó olhou para Moisés e disse: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Faraó representa o sistema religioso satânico, incluindo as falsas religiões, a opressão que prende o povo em cativeiro. Chegou a hora de você sair do cativeiro. Deus abalou as estruturas do Egito. Ele atacou o Egito. Ele ataca as nações com calamidades para trazê-las de volta. Porque Deus ama os seus servos. Quando vier a calamidade na sua casa, não fique murmurando. É Deus trazendo você de volta.
É Deus trazendo você para o seu abraço. Deus mandou a calamidade devastadora sobre o Egito. Todos tiveram que passar pelas calamidades. A natureza ficou fora de controle. Era Deus falando. Deus envia o anjo da morte. E uma noite, o filho mais velho de toda a família do Egito morreu. O filho do faraó foi incluído entre eles. Mas no dia seguinte, Israel começou a sair do Egito. A ceifa, a colheita, antes do juízo. E agora Jesus anuncia a colheita madura em Jerusalém. O general Tito veio, invadiu Jerusalém. E 1.200.000 pessoas morreram. Presos em cruzes, crucificados, jogados em arena, cidade queimada. A colheita tem que começar agora. Vocês precisam estar dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. A maior calamidade está a portas. Eu estou mandando vocês terminar a minha obra, diz o Senhor. O tempo de começar a colheita, ela é hoje. Jesus falou sobre a calamidade que viria. Haverá grande tribulação. Desde o princípio do mundo. Que agora não tem havido, nem haverá jamais. Antes desta calamidade chegar, haverá a hora da colheita. O crescimento das igrejas começaram. Vários métodos foram criados para novos métodos para produzir a colheita. A igreja tem deixado de ser relevante para a sociedade moderna. A igreja precisa se atualizar. Nós temos que nos tornar mais contemporâneos. Temos que parar de pensar pequeno e pensar grande. Nos anos 80, disseram que foi a época da colheita. As megas igrejas foram construídas da noite para o dia. Igrejas enormes começaram a brotar pelo país. Igrejas com milhares e milhares de membros, que pareciam mais shopping centers, incluindo restaurantes e outras conveniências. O pensar pequeno foi substituído pelo raciocínio corporativo de muitos princípios morais das pessoas. A igreja precisa ser centrada nas necessidades humanas. Precisamos ver a necessidade das pessoas. Nós não precisamos de tecnologia dentro da igreja. Nós não precisamos modernizar a igreja.
Nós não precisamos oferecer produções teatrais. Não precisamos, pastores, enfeitar nossos sermões com o clipe dos filmes mais recentes. Nós não precisamos colocar música dentro da igreja, música secular. A década da colheita está sendo construída sobre alicerce errado. Hoje nós estamos tentando colher, fazer colheita com luzes coloridas, com pastores palhaços em cima do púlpito, fazendo piada para o povo. Estamos construindo em alicerce errado. Nós precisamos retornar à cruz. Precisamos retornar à cruz. Somente a cruz pode salvar esta nação. A colheita está pronta. A alma de Jesus estava sofrendo por causa da apostasia. Em vez da ceifa dos campos brancos, o povo estava gastando tempo e energia procurando o sucesso do mundo e das coisas materiais. Eu digo com tristeza, os campos estão adormecidos. Os campos estão adormecidos. As ovelhas estão dormindo. Os anciões estão cansados. Os jovens estão procurando prazeres mundanos. Precisamos de um brilho radiante, sobrenatural sobre a igreja. Precisamos nos vestir de glória. Precisamos tirar esta roupagem. Precisamos voltar. Jesus, ele expôs simplesmente de maneira simples: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque tem poucos trabalhadores. Por que tem pouco? Porque nós não somos capazes de colher almas. As nossas vidas não transmitem o poder transformador do Evangelho que pregamos. Esta geração está anulando a si mesma. Estamos nos anulando a nós mesmos como trabalhadores do reino. O nosso caminhar com Cristo deveria trazer prova de instrumentos ao mundo, mas não traz. A gente deveria mostrar ao mundo que as promessas de Deus são verdadeiras e nós não mostramos. Como obreiros somos instrumentos de ceifa nas mãos do Senhor. Na época de Cristo era uma foice, era uma lâmina comprida, uma curva com longo cabo longo, forjada pelo ferreiro, que punha no fogo, e a seguir a bigorna golpeava e moldava sua forma.
Aí se tornava uma lâmina cortada e afiada e dura. E eis que a foice está posta para a colheita. Deus está forjando trabalhadores. Ele não está somente golpeando o pecado. Deus está forjando os trabalhadores com essa bigorna. Por isso os trabalhadores são poucos. Ninguém suporta essa bigorna de Deus. Ninguém suporta. A maioria dos frequentadores de igreja são como os milhares que foram voluntários a Gideão no Velho Testamento. Deus viu o medo no rosto deles. Gideão tinha 12.000, mas somente 300 ficou com ele. Deus está vendo o medo na cara de muitos pastores. Deus está vendo o medo na cara de muita gente que não suporta o fogo, os golpes e a dureza de Deus. Só 300 foram escolhidos por Deus. O mesmo acontece hoje. Os que são verdadeiramente chamados à colheita, a suportar o refinamento no fogo, são usados para dar forma e o martelar contínuo. Não muitos o conseguem. Vocês precisam martelar. Alcebiades Garcia continue postando. Continue dizendo que Deus é o Deus da glória. Precisamos continuar. Onde os discípulos começaram o seu ministério, Jesus os enviou aos oprimidos e aos pobres. Jesus enviou os discípulos aos oprimidos e aos pobres, aos dobrados sobre o pecado e o cativeiro, sobre hábitos que controlavam suas vidas. Aonde que está indo a igreja hoje? Ela não vai aos oprimidos, ela não vai aos pobres, ela não vai aos dobrados pelo pecado. Nós somos ferramenta forjada de Deus. Nós temos um desafio. Nós somos chamados para ser ministros de milagres e de salvação aos necessitados, aos pobres, às pessoas presas pelo diabo. Jesus iniciou seu ministério entre as ovelhas perdidas. O seu ministério foi entre os cativos, foi entre os de partido coração, os prisioneiros, os leprosos, os cegos, os pobres, os que choram, os de coração pesado, os oprimidos e os transtornados. Foi aí que Jesus iniciou a sua colheita e o seu ministério. Ele foi buscá-los. Ele foi buscar a ovelha perdida. Ele foi entre os cativos de coração. Ele foi nas prisões ver os prisioneiros.
Ele foi limpar os leprosos na cidade de refúgio. Veja as palavras de Paulo: irmãos, preparai, pois, na vossa vocação. Meu Deus, olhe a vossa vocação, meus irmãos, chamados sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolhe as pessoas loucas para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você pode ser fraca, irmã Maria Grandini. Você pode ser fraca, Maria da Conceição, mas para Deus você é forte. Compartilhe, irmãos, compartilhe. Glória a Deus. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Ele escolheu as desprezadas. Ele escolheu aquelas que não são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Por isso Cristo busca trabalhadores que tenham submetido ao fogo. Esta geração não foi submetida ao fogo. Esta geração de pastores não foi submetida a fogos. Esta geração de líderes não foi submetida a fogos. Não têm sido forjados. Ele quer um povo que se levante diante do mundo e proclame: Deus está comigo. Satanás não pode me deter. Você entendeu? Isto é lindo. Compartilhe, irmãos, isto é lindo. Ele quer que você se levante e que você grite bem alto: eu sou arma forjada. Satanás não pode me deter. Dê uma olhada na minha vida. Passei por um fogo após outro fogo. Eu fui moído inúmeras vezes. Era isto que Paulo falava. Eu sofri em açoite, em viagens, em vigílias, em jejuns. E por causa de falsos irmãos eu também sofri. Levei uma quarentena de chicotadas menos um da guarda romana, mas isso não me deteve. Paulo venceu. Glória a Deus. Aleluia, Berenice Alves, aleluia. Em tudo isto, Paulo dizia: eu fui mais do que vencedor, através de Cristo que vive em mim. O que tenho pregado funcionou em mim. O que tenho pregado funciona nas pessoas. Sou uma prova viva de que Jesus Cristo é totalmente suficiente. Glória a Deus. Meu Deus. Estamos vivendo a era da colheita. Seja um soldado. Mesmo que você morra na batalha,
caia olhando para a frente, caia olhando para a cruz, olhando para o Calvário. Olhe para o Calvário, olhe para o Calvário, olhe para o Calvário, olhe para a cruz, olhe para o Calvário. Porque ali no Calvário você vai encontrar a sua vitória. Olhe para a cruz, olhe para aquele emblema de angústia e dor. Ali são formados grandes homens. Ali são formadas as maiores bênçãos da vida de uma pessoa. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Lá no Calvário, quando eu olho para a cruz, eu vejo uma cruz vazia. Quando eu olho para o Calvário, eu vejo uma cruz vazia. Quando eu olho para lá, eu não vejo mais o meu Deus lá. Eu não vejo mais o meu mestre lá. Quando eu olho para a cruz, ninguém mais está lá. Você olha para a cruz, você vai vê-la. Ela está lá. É uma cruz solitária. É uma cruz solitária. Nesta cruz, meu Jesus. Nesta cruz ele veio. Nesta cruz ele morreu. Nesta cruz, os meus pecados foram pregados. Nesta cruz que me trouxe alegria. Esta é a palavra de hoje para os amados irmãos. É tempo da colheita. É tempo da colheita. É tempo da colheita. Fortalecidos pela graça do Senhor Jesus. O Espírito Santo falou no meu coração: filho, chega, para. Berenice Alves, Maria da Conceição, irmão Luiz, continuemos na presença do Senhor. O arrebatamento acontecerá. Ninguém nunca vai segurá-lo. Ele levantou da tumba por você e por mim. Ele ressuscitou por você e por mim. Quando ele se apresenta ali na Galileia, diante de 500 irmãos, 500, e quando ele está subindo para os céus, 2 homens, 2 anjos, um à direita e outro à esquerda, se colocam do seu lado e diz: varões galileus, por que vocês estáis olhando para o céu?
esse mesmo Jesus que foi, o céu começou a se abrir. E Jesus então foi subindo para a glória, recebido em glória. E de repente o céu se fechou. E no meio das nuvens, os dois anjos apareceram e disseram: por que vocês estão olhando? Esse mesmo que foi, esse mesmo voltará. Eu tenho uma notícia para dar para os amados irmãos. Eu estou esperando a volta de Jesus. Eu aguardo a volta dele. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a mensagem de hoje. A mensagem que o Espírito Santo preparou. Deus os abençoe.